Então, bom dia a todas as pessoas presentes na sala física e presentes na sala do Zoom. Nós temos hoje o prazer de contar com uma conferência sobre o seu último livro publicado em português. Tem que falar no microfone. Sobre o último livro publicado em português. E agora? Tá bom. Bom dia a todas as pessoas. A mãe vai entrar lá na reunião dela, tá? Presentes na sala do Zoom ou aqui na sala física que estamos em São Paulo hoje. E para mim é um grande prazer e uma honra poder contar essa manhã do professor dele. Todo mundo de manhã está ocupando dos filhos, né? Então, o livro se chama Do Sentimento de Ser ao Sentimento de Existir no Bebê. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ficar mais tempo com o Bernard Goltz num curso, onde ele já falou sobre esse tema, e agora o livro está publicado, saindo do forno, então as pessoas podem ter acesso também ao material escrito. Alors, je vous remercie infiniment, Bernard, d'avoir la disponibilité d'être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'un jour, on va être ensemble à São Paulo aussi. Hein? Ça me fera plaisir. Et j'ai raconté déjà, j'ai dit bienvenue à tout le monde par Zoom et dans la salle. Et j'ai raconté déjà qu'il y a eu l'occasion de faire une formation avec vous sur le sujet du livre, mais les livres, ils viennent sortir. Et pour nous, c'est vraiment avec grande félicité qu'on a cette occasion. Je vous passe la parole, je vous fais la traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erika. Ça me fait très plaisir d'être là. Obrigada, Erika. Eu estou muito contente de estar aqui. Alors, je le dis pour les autres, mais il faut que tu traduises. Et Erika a... Je me suis perdue là. C'est juste une question de son. Je pense qu'il faut connecter les micros à côté de l'ordi, c'est ça? Tu m'entends là? C'est bon. C'est bon. Voilà, donc je veux dire à tout le monde que Erika a une énergie d'enfer. Eu gostaria de dizer a todos que a Erika tem uma energia do inferno. Voilà, une énergie qui peut déplacer des montagnes. Ela tem uma energia que pode deslocar montanhas. Et je la remercie infiniment d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que cette traduction puisse voir le jour. Eu agradeço a ela de ter feito todo o possível para que esse livro possa ter sido traduzido em português. C'est un livre qui est très important pour moi et je suis content que la première traduction soit en portugais du Brésil. E é um livro muito importante para mim. Eu estou muito feliz que a primeira tradução seja em português brasileiro. Voilà, donc merci à Erika, merci au traducteur et puis merci à l'Institut Langage. Donc. Então, agradeço a Erika, ao tradutor e ao Instituto Langage. Voilà, j'en profite pour dire... faut bien fermer les micros. Voilà. Oui, c'est ça. J'en profite pour dire que Erika est un membre très actif de l'Institut contemporain de l'enfant. Então, eu aproveito para dizer que a Erika é membro muito ativo do Instituto Contemporâneo da Infância. Que j'ai fondé à Paris il y a 2 ans pour le soin psychique et le prendre soin des bébés, des enfants et des ados. É um instituto que foi criado por Bernard Goltz há 2 anos atrás para cuidar de bebês, crianças e adolescentes. Voilà, et dans un des établissements de cet institut, em dos prédios desse instituto, voilà, dans quelques semaines, quelques mois, on va installer pour Erika un baby lab, un laboratoire pour bébés. Daqui a alguns meses, nós vamos finalizar a instalação para a Erika de laboratório de bebês, baby lab. Na verdade, eu sou responsável pelo baby lab, ele não é meu. C'est pas mon baby lab, mais je suis la responsable. Un laboratoire universitaire dans un endroit non universitaire, c'est vraiment très intéressant. Então, é um laboratório universitário num espaço não universitário. Isso é muito interessante. Voilà, alors je voudrais dire donc peut-être quelques mots de ce livre, le bébé. Então, eu vou falar alguma coisa sobre o tema do livro.
Et je vais pas tout raconter parce que sinon, ce serait plus la peine de le lire après. Eu não vou contar tudo para vocês, porque senão vocês não vão ler o livro. Mais je vais insister sur quelques éléments qui m'aident en ce moment dans ma réflexion. Mas eu vou insistir em alguns elementos que me ajudam neste momento a refletir. Voilà. Et quand même je vais repartir de Winnicott. E eu começo a partir do Winnicott. Winnicott est mort en 1971. O Winnicott faleceu em 1971. À la fois, c'est ancien et c'est pas tellement ancien. Por vezes, nós podemos dizer que é antigo, mas não tão antigo. Une cinquantaine d'années. Il était assez vieux à la fin de sa vie. Là, je t'entends plus, Erika. Là, je t'entends plus. Juste C'est bon. Ouais. Et il avait sans doute des inquiétudes, des angoisses de mort qui s'accentuaient un petit peu à la fin de sa vie. E ele tinha, no final da vida dele, inquietações, angústias de morte. Et donc, il a repris un concept qu'il avait déjà évoqué auparavant. E ele retomou, no final da sua vida, conceito que ele já tinha trabalhado antes. Mais qu'il a, à ce moment-là, approfondi un petit peu. Mas que, naquele momento, então, ele aprofundou. Voilà. Winnicott avait une façon de parler des choses compliquées avec des mots très simples. O Winnicott tinha a qualidade de falar de coisas complicadas de forma bem simples. Et il a donc parlé en anglais du sense of being. E ele falava em inglês do self of being. Le sentiment d'être, le sentiment de la continuité d'être. O sentimento de ser e o sentimento da continuidade do ser. Voilà. Et en anglais, il a choisi le verbe être, le verbe to be. Em inglês, ele escolheu o verbo être, o verbo to be, o verbo ser. Et il n'a pas choisi le verbe to exist, qui existe aussi en anglais. E ele não existiu o verbo existir, que também era uma possibilidade em inglês. Et je crois qu'en portugais, vous avez aussi les deux verbes, ser et exister. Hein? E nós temos também em português ser e existir. Voilà. Et dans toutes les langues, quand il y a deux mots, c'est qu'il y a deux idées différentes. Então, em todas as línguas, se tem palavras diferentes, é porque são conceitos diferentes. Parce que sinon, les langues fonctionnent un petit peu à l'économie et il n'y aurait plus qu'un seul mot s'il n'y avait pas de différence. Porque a língua tende a ser econômica, e se não tivesse diferença, seria uma única palavra. Voilà. Alors là, je schématise un petit peu, mais la grande différence est la suivante. Eu vou esquematizar um pouco, mas a grande diferença é a seguinte. Voilà. Pour se sentir être, il y a besoin de personne. Para se sentir ser, eu não preciso de ninguém. N'importe quel organisme vivant, probablement, se sent être. Não importa qual organismo vivo, provavelmente se sente ser. Se sentir être, c'est le fait de vivre ces sensations. Sentir ser é o fato de viver essa sensação. C'est le fait de vivre, le fait de vivre. É o fato de viver a vivência, ser. De se sentir vivant. De se sentir vivo. Mais sans aucune réflexivité. E sem reflexão. C'est pas je me sens vivant, c'est je vis. Não é eu me sinto vivo, é eu vivo. Si vous pensez au fœtus, par exemple, dans l'utérus. Se você pensar, por exemplo, no feto, no útero. Quand on voit des fœtus qui viennent coller leur dos contre la paroi de l'utérus. Quando você vê que o feto vem encostar na parede uterina. Qui se collent, qui se décollent, qui s'en vont, qui reviennent. Então, ele se cola e se descola, ele vai e volta. Quand on voit des fœtus qui attrapent le cordon ombilical. Quando a gente vê o feto que pega o cordão umbilical. Qui le lâche, qui le reprennent, qui le lâche. Que pega de novo, solta e pega. On voit aussi des fœtus qui mettent leurs doigts dans la bouche, qui les enlèvent, qui les remettent. E nós temos também a possibilidade de ver fetos que colocam o dedo na boca, tiram, colocam novamente.
C'est toute une exploration sensorielle que fait le fœtus, Tem toda uma exploração sensorial feita pelo feto, mais je ne pense pas que le fœtus puisse se dire « je joue ». mas eu não penso que o feto pense que ele está brincando. Il découvre son environnement, il explore son environnement, il ressent ses sensations, mais il n'y a pas de réflexivité probablement. Ele descobre o entorno, ele explora, mas parece que não há uma reflexão sobre. C'est difficile de se mettre dans sa propre tête, alors c'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus. É difícil se colocar na cabeça do outro, então é difícil se colocar na cabeça do feto, Mais on peut, c'est difficile d'imaginer que le fœtus puisse avoir cette réflexivité. mas é difícil imaginar que o feto poderia ter essa reflexão. Tandis que se sentir exister, c'est tout à fait différent. Mas se sentir existir é diferente. Dans le mot exister, il y a le préfixe ex, Na palavra existir tem o prefixo ex, qui renvoie justement à l'extérieur, à l'environnement, à l'autre. que leva ao exterior, ao outro, ao meio. Pour se sentir exister, j'ai besoin de me voir dans le regard de l'autre, Para me sentir existir, eu preciso me ver no olhar do outro, besoin de me penser dans la pensée de l'autre, de me pensar no pensamento do outro. j'ai besoin de me ressentir dans les gestes de l'autre. Eu preciso me sentir no gesto do outro. Et Winnicott a écrit un article formidable, très E o très célèbre, escreveu artigo formidável, très célèbre, qui s'appelle « Le visage de la mère comme miroir pour le bébé et pour sa famille ». é artigo muito célebre que fala sobre a face da mãe como espelho para o bebê. Voilà. Et dans cet article, il dit la chose suivante. E nesse artigo ele diz que Quand le bébé regarde sa mère, quando o bebê olha sua mãe, si tout va bien sûr, il regarde sa mère, se tudo vai bem, ele vai também receber o olhar da mãe. et ce qui est important, c'est qu'il regarde sa mère qui est en train de le regarder lui. E o que é importante é que ele olha a mãe que está olhando para ele. C'est-à-dire que c'est une boucle des regards. Ou seja, a gente tem aí j'ai perdu le mot boucle, você tem circuito. C'est bon. Il regarde la mère qui le regarde. Ele olha a mãe que olha para ele. Donc, il se voit dans le regard de la mère. Então, ele se olha no olhar da mãe. Il se pense dans la pensée de la mère. Ele se pensa no pensamento da sua mãe. Et sans doute, il va falloir un petit peu de temps pour que le bébé puisse intérioriser tout ça. E vai precisar de pouco de tempo para que o bebê possa interiorizar tudo isso. Intérioriser le regard de la mère, intérioriser la pensée de la mère. Interiorizar o olhar da mãe, interiorizar o pensamento da mãe. Pour pouvoir un jour se penser lui-même à partir du dedans, se regarder lui-même à partir du dedans. Para que ele possa dia, ele mesmo, se olhar a partir de dentro e se pensar a partir de dentro. Voilà. Et aujourd'hui, je pense vraiment que l'enjeu de la qualité des soins précoces qu'on apporte au bébé, E eu penso que, atualmente, a qualidade dos cuidados precoces que nós oferecemos aos bebês c'est de les aider à passer tranquillement du sentiment d'être au sentiment d'exister. é ajudar o bebê a fazer essa passagem de forma tranquila entre o sentimento de ser e o sentimento de existir. Sans brutalité, sans discontinuité. Sem brutalidade, sem descontinuidade. De manière douce, progressive. De forma doce, progressiva. Pour qu'il n'y ait pas de traumatisme développemental et d'intrusivité. Que não haja traumatismo e intrusividade. C'est bien ça, c'est bien ça. Intrusividade. Pas de traumatisme développemental et pas d'intrusivité. Nem intrusão, nem traumatismo desenvolvimental. Alors, vous voyez, quand on passe du sentiment d'être, quand on parle du passage du sentiment d'être au sentiment d'exister, então, quando nós falamos da passagem do sentimento de ser ao sentimento de existir,
En fait, on parle du processus d'émergence de l'objet. Nós estamos falando de um processo de emergência do objeto. Comment l'enfant va prendre conscience tout doucement de l'existence de l'autre. Como a criança vai tranquilamente tomar consciência da presença do outro. Et Winnicott a parlé du holding, Winnicott a parlé du handling, O Winnicott nos falou do holding, do handling. et il a aussi parlé d'une très belle fonction qui s'appelle la fonction d'object presenting. E ele também falou de uma função muito importante, que é a função de objeto. Como é em português? Les gens sont en train de dire que Apresentação de objeto. Merci, Carla. On a un souci de som. Vocês não estão ouvindo? A gente tem pas? Então, é aqui a saída de áudio, não é, Andréa, desse computador? Aqui, nas duas laterais? É o que eu estou tentando fazer. On peut essayer, Bernard? Oui. Essayer de parler. Oui, donc je disais que Winnicott a parlé d'une troisième fonction qui est la fonction de présentation de l'objet. A função de apresentação do objeto. Só um instante, juste un moment. Eu acho que não está saindo da caixa. Está saindo só do computador. Esse fone, É. ele funciona quando você está bem pertinho dele, tem uma coisa do... E daí, como a gente faz? Vamos pegar a caixa direto no computador? Porque eu estou longe do microfone. Ça marche pas? Non, on essaye dans la salle, c'est pas bon. On essaye de changer les câbles pour avoir les sons plus forts. Mais tu crois que les gens ont à peu près entendu quand même ce qu'on a dit? Oui, 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 mais ils font d'efforts. Donc là, ils sont fatigués, ils disent, oh là là, on fait d'efforts. Donc, si on peut améliorer, pourquoi pas? Alors, tu me diras quand est-ce qu'on redémarre? C'est ça, non? Non? Ah, d'accord. Oui, oui, je dis tout de suite. Et là, non? Non. Qui? Ah, c'est bien. Les gens disent que pour... Quando você fala bem perto e vibra, ele vai. O que sai do computador não vibra. E aí ele não transmite para a caixa. Não está encarnado. Exato. Não tem como sair alto. Alors, celui qui sont sur Zoom fait un retour qui c'est parfait. Les soucis, c'est vraiment pour les gens qui ont fait l'effort de venir sur place. C'est bon? On fait l'effort? Eu vou escutar o... D'accord. OK? On peut y C'est aller? bon. Oui, on continue. Voilà. Donc, je disais, on en était à la fonction de object presenting de Winnicott. Então, ele estava falando da função de representação do objeto do Winnicott. La mère met le bébé au monde. A mãe coloca o bebê no mundo. Et après, elle doit lui présenter le bébé du monde. E depois, então, ela apresenta a ele esse mundo. Et parmi les objets du monde qu'elle doit présenter au bébé, il y a elle-même. E entre os objetos do mundo que ela vai apresentar ao bebê, tem ela também. Et comment est-ce qu'elle peut se montrer au bébé de manière douce, progressive, apparaître doucement? E como ela pode se apresentar ao bebê de forma progressiva e delicada, doce? Voilà, apparaître, se révéler doucement pour l'aider justement à passer du sentiment d'être au sentiment d'exister. Aparecer, se revelar tranquilamente para ajudar a criança a passar do sentimento de ser ao sentimento de existir. On peut imaginer que cette émergence de l'objet soit trop brutale dans certaines histoires d'enfants autistes, par exemple. Nós podemos pensar, por exemplo, que essa emergência do objeto possa ter ocorrido de forma muito brutal no caso de algumas crianças autistas. Voilà, et c'est cette question aussi qui fait que je m'intéresse beaucoup à l'approche piclérienne. É por isso que eu me interesso muito à abordagem Pickler.
Parce que tous les travaux qui ont été faits à l'Institut Pikler-Logzi de Budapest Porque todo o trabalho que foi desenvolvido no Instituto Logzi Pikler, em Budapeste, ont un très grand respect du bébé et de son développement précoce. são sempre feitos com muito respeito ao bebê e ao seu desenvolvimento. Et permettent de l'aider justement à passer tranquillement de l'être à l'existence. Permitindo justamente aos bebês a passar de forma a fazer tranquilamente essa passagem do ser à existência. Voilà, alors je voudrais essayer de montrer que cette distinction, elle est très aidante, elle aide beaucoup pour un certain nombre de choses dans la réflexion sur les bébés. Então, eu gostaria de dizer que essa distinção, ela nos ajuda bastante no trabalho com os bebês, ela nos permite refletir. À la fois du point de vue théorique et du point de vue clinique. Tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista clínico. Je vais prendre 2 exemples théoriques et 2 exemples cliniques. Então, eu vou propor a vocês 2 exemplos teóricos e 2 exemplos clínicos. Un premier exemple théorique concerne la théorie de la psychanalyse elle-même. O primeiro exemplo consiste na teoria da psicanálise ela mesma. Quand on pense à la psychanalyse au cours du XXe siècle, Quando nós pensamos na psicanálise no decorrer do século XX, en fait, il y a 2 grandes périodes. nós encontramos 2 grandes períodos. Voilà, jusqu'à 1950, ce sont les travaux de Freud et de ses collaborateurs de l'époque Até a primeira metade, até 1950, são os trabalhos do Freud e dos seus colaboradores, qui ont mis en place la théorie des pulsions. que colocou, então, apresentou a teoria da pulsão. C'est-à-dire ce qui vient de l'enfant, du sujet, du futur sujet lui-même. Aquilo que vem da criança, do sujeito, do futuro sujeito, que vem dele mesmo. Voilà, et vous savez que dans cette première époque de la psychanalyse, E vocês sabem que nessa primeira época da psicanálise, on s'est surtout intéressé aux orifices corporels, o interesse estava centrado nos orifícios corporais, la bouche, l'anus, les orifices sexuels, a boca, o ânus, os orifícios sexuais, justement avec les pulsions orales, les pulsions anales, les pulsions phalliques. com a pulsão oral, pulsão anal, pulsão fálica. Et pendant cette première période, les traumatismes qui ont été étudiés par Freud et les psychanalystes de l'époque Então, naquela época, o traumatismo que foi estudado por Freud e pelos psicanalistas daquele momento étaient surtout des traumatismes par excès d'excitation. eram traumatismos por excesso de excitação, Les abus sexuels, etc., etc. os abusos sexuais, etc. Voilà. Dans la deuxième partie du XXe siècle, après 1950, E, na segunda parte do século XX, depois de 1950, avec l'école kleinienne et post-kleinienne, com a escola kleiniana e pós-kleiniana, apparaît la théorie des relations d'objets. aparece a teoria da relação de objeto. C'est-à-dire non plus seulement ce qui vient du sujet, Não apenas o que vem do sujeito, mais aussi le rôle de l'autre dans la construction du sujet. mas também o papel do outro na construção do sujeito. Et à cette époque-là, vous le savez, on s'est moins intéressé aux orifices corporels, E, naquele momento, então, o interesse diminuiu em relação aos orifícios corporais, et plus intéressé à la peau et aux enveloppes. mas passou a haver um interesse em relação à pele e aos envelopes. Avec les travaux d'Esther Bick, avec les travaux de Didier Anzieux, Geneviève Hague, Didier Houzel. Com os trabalhos da Esther Bick, da Madame Hague, do Didier Houzel e j'ai oublié Bernard Didier Anzieux. et merci. Et à ce moment-là, on a étudié non plus seulement les traumatismes par excès d'excitation, E naquele momento, então, não se estudava apenas o traumatismo por excesso, mais aussi le traumatisme par défaut d'excitation, mas o traumatismo por falta de excitação. le traumatisme en creux, les carences, la clinique du vide. Pensar nas carências na clínica do vazio. Voilà. Alors, on voit bien que la théorie des pulsions, elle est plutôt du côté du registre de l'être. Então, nós vemos que a teoria da pulsão, ela está mais em relação ao registro do ser, De ce qui vient du sujet lui-même.
do que vem do próprio sujeito. Alors que la théorie des relations d'objets, elle parle de l'autre, elle parle de l'objet, donc elle est plutôt du côté de l'existence. E a teoria em relação aos objetos, ela fala do outro, ela está mais no registro da existência. Ça veut dire que dans la théorie elle-même, on retrouve le même mouvement que dans la construction du bébé. E nós vemos, então, que na teoria psicanalítica nós encontramos o mesmo movimento da constituição do bebê. On passe de l'être à l'existence, de l'émergence de Nós passamos do ser ao existir, da emergência dessa passagem, et du rôle de l'objet. e do papel do objeto. Alors, je prends un deuxième exemple théorique, c'est à propos des identifications. Segundo exemplo teórico é em relação às identificações. Hein, on parle souvent des identifications primaires et des identifications secondaires. Nós falamos com frequência em identificações primárias, identificações secundárias. On croit qu'on se comprend, mais c'est compliqué le concept d'identification. Nós pensamos que nós nos entendemos, mas é complicado o conceito de identificação. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Como funciona? Si je m'identifie à l'autre, mais ça veut dire quoi exactement? Se eu me identifico ao outro, isso quer dizer o que exatamente? Voilà. Alors moi, ce qui me simplifie un petit peu la réflexion, c'est de penser Para mim, simplificou um pouco a reflexão, foi o conceito les choses de la manière suivante. de pensar da seguinte forma: Les identifications primaires, as identificações primárias, et en particulier ce qu'on appelle chez le bébé les identifications adhésives, têm uma particularidade daquilo que chamamos no bebê, nomeamos como identificações adesivas. elles sont du côté de l'être. Elas são do lado do ser. Hein, c'est un peu comme si c'était la réponse à la question Como se fosse a resposta à questão: suis-je? Qui suis-je? sou eu, Mais du verbe être. mas do verbo ser. Moi-même. Moi-même en tant que moi-même. Hein? Eu mesmo enquanto eu mesmo. Dans le cadre des identifications adhésives, par exemple, Então, no quadro das identificações adesivas, por exemplo, quand le bébé se colle à la peau de la mère, quando o bebê se cola à pele da mãe, il se sent être davantage, plus en ele se sécurité. sente mais como ser e se sente mais em segurança. Et pour se sentir être, E para se sentir ser, c'est qui suis-je du verbe être, je redis. eu explico mesmo que eu estou falando aqui do verbo ser. Alors que les identifications secondaires, Enquanto que as identificações secundárias, elles sont secondaires non pas parce qu'elles sont accessoires, mais parce qu'elles sont un peu plus tardives dans le développement. elas não são chamadas de secundárias porque seriam acessórias ou menos importantes, mas sim porque elas ocorrem mais tarde. C'est aussi la réponse, elles sont oedipiennes et post-oedipiennes. Elas também são edipianas e pós-edipianas. C'est aussi la réponse à la question qui suis-je, É também uma resposta à questão quem sou eu, mais cette fois-ci du verbe suivre, qui je suis, mas agora do verbo a quem eu acompanho, à qui je veux ressembler, à qui je veux com être. quem eu pareço. Voilà. Et donc, vous voyez que les identifications secondaires, elles font référence à l'objet Então, as identificações secundárias fazem referência ao objeto auquel on s'identifie. ao qual nos identificamos. Et donc, elles sont du côté de l'existence et pas du côté de l'être. Então, elas estão no registro da existência e não no registro do ser. Voilà, alors je vais prendre maintenant des exemples plus cliniques. Então, agora, um exemplo clínico. Et je vais parler du sourire des bébés. Eu vou falar do sorriso do bebê. D'abord, quand le bébé est tout petit et qu'il vient de naître, Então, inicialmente, quando o bebê é pequenininho, acabou de nascer, il a des sourires qui sont possibles, mais on ne sait pas très bien à qui il sourit. tem sorrisos possíveis, mas nós não sabemos muito bem a quem ele sorri, para quem ele sorri. En français, on dit que c'est un sourire aux anges. Un brésilien pareil. Em francês é dito que o bebê está sorrindo aos anjos, eu disse que no Brasil também existe esse termo. Parce qu'on ne sait pas très bien si les anges, ça existe ou pas. Porque nós não sabemos muito bem se os anjos existem ou não. On ne sait même pas très bien quel est le sexe des anges. Nós não sabemos nem qual é o sexo dos anjos.
Donc, c'est un sourire à personne de bien précis. Então, seria um sorriso não definido a uma pessoa específica. Et le sourire aux anges, c'est pas un signe, c'est un indice. Então, o sorriso aos anjos não é um sinal, é um indício. Je suis content de dire ça dans le cadre de l'Institut Langage et de la sémiotique. Eu estou contente de falar dessa forma aqui no Instituto Langage, pensando do ponto de vista semiótico. Voilà. Un indice, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est destiné à quelqu'un. Então, um indício não é algo que é destinado a alguém. Le bébé sourit parce qu'il se sent bien. Ele sorri porque ele se sente bem. Il a ni trop chaud, ni trop froid, ni trop faim, ni trop soif. Ele não está nem com muito calor, nem muito frio, nem com fome, nem com sede. Le sourire aux anges, c'est un indice qui n'a pas d'intention communicative. Então, o sorriso aos anjos é um indício que não tem uma intenção comunicativa. Mais simplement, s'il y a un observateur, Se tem um observador, l'observateur pourra en déduire que le bébé se sent bien à ce moment-là. o observador poderia deduzir que o bebê está se sentindo bem naquele momento. Mais le bébé n'avait pas du tout l'intention de dire cela à l'observateur. Mas o bebê não tinha a intenção de dizer isso ao observador. Voilà, quand il neige, on peut en déduire qu'il fait froid, Quando neve, nós podemos deduzir que faz frio. mais la neige n'a aucune intention communicative envers nous, évidemment. Mas a neve não tem nenhuma intenção comunicativa para nós. Donc le sourire aux anges, c'est un indice qui est du côté de l'être. Então, o sorriso aos anjos é um indício do lado do ser, Qui ne tient pas compte de l'objet, de que l'autre. não considera o objeto, o outro. Mais un jour, vous le savez bien, Mas vocês sabem bem que um dia, au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, ao redor de 3, 4, 5 semanas, un jour, la mère va se dire, tiens, aujourd'hui, il me sourit. de repente, um dia a mãe diz: ah, hoje ele sorriu para mim. Pourquoi elle pense ça ce jour-là? C'est difficile de savoir. Por que ela pensa isso nesse dia exato? É difícil de saber. Et c'est le même sourire que la veille, et pourtant aujourd'hui, elle se dit, cette fois-ci, le sourire, il est pour moi. É o mesmo sorriso do dia anterior, mas dessa vez ela diz: ele sorriu para mim. Et c'est un moment très important, ça, pour le développement de l'enfant. E esse é um momento muito importante para o desenvolvimento da criança. Peut-être que ce jour-là, la maman se trompe d'ailleurs. E pode ser que naquele dia, na verdade, a mãe se equivocou. Peut-être que ce jour-là, le sourire ne lui est pas plus adressé que la veille. Talvez naquele dia o sorriso não tenha sido mais direcionado do que o sorriso da véspera. Et ce jour-là, le fait qu'elle pense, cette fois-ci, il me sourit, Mas o fato de que a mãe pensa, dessa vez ele sorri para mim, ça va transformer le sourire aux anges, qui était seulement un indice, vai transformar o sorriso aos anjos, que era apenas um indício, en un sourire-réponse qui, cette fois-ci, devient un signe. a um sorriso resposta, que então, a partir desse momento, passa a ser um signo. Et vous voyez, donc, on a bien le sourire aux anges qui est du côté du sentiment d'être, Então, nós temos o sorriso aos anjos, que está no registro do sentimento de ser, et le sourire-réponse qui est du côté du sentiment d'exister, e o sorriso resposta, que é no registro da existência, parce que ça passe par le travail d'interprétation de l'autre. porque passa pelo trabalho interpretativo do outro. La transformation des indices en signes, c'est impossible pour un bébé tout seul. Il y a, ça a coupé le début de la phrase, désolé. La transformation des indices en signes, c'est impossible pour un bébé tout seul. Transformar o indício em sinal é impossível do bebê fazer sozinho. Le bébé a absolument besoin de l'autre pour transformer l'indice en signe. O bebê precisa do outro para transformar o indício em signo. Et on pourrait dire que la sémiotisation passe obligatoirement par l'autre. E nós podemos dizer, então, que a semiotização passa necessariamente de forma obrigatória pelo outro. Et la sémiotisation, c'est le passage des indices de l'être aux signes de l'existence. Então, a semiotização
é a passagem do indício ao signo de existência. Vous voyez, ça marche bien, mon petit truc, hein? Então, funciona bem nesses 3 casos, nesses 3 exemplos que eu mostrei a vocês. Alors, j'aurais donné un autre exemple qui est la succion du pouce. Então, eu passo a um outro exemplo, que é a sucção do polegar. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé des fœtus dans l'utérus. Agora há pouco eu mencionei o feto no ventre, no útero, Et je vous ai dit, les fœtus, parfois, mettent les doigts dans leur bouche. e eu disse, acontece do feto colocar o dedo na boca. Et évidemment, ce n'est pas pour attendre le sein ou le biberon. E é claro que ele não faz isso para substituir o seio ou a mamadeira. Ils ont la bouche en permanence remplie par le liquide amniotique. Ele tem a sua boca plena de líquido amniótico, de forma contínua, Voilà, ils mettent en jeu ce comportement moteur du doigt dans la bouche. e ele faz, então, esse comportamento motor de levar o dedo até a boca, Mais certainement, ça n'a pas la même fonction que plus tard, quand ils seront nés et qu'ils seront des bébés. e não tem a mesma função que terá depois, quando ele estiver fora do ventre, enquanto bebê. Voilà, et ça va me permettre de faire une différence entre l'autosensualité et l'auto-érotisme. E isso nos permite fazer a diferença entre a autossensualidade e o autoerotismo. Alors, je parle du bébé maintenant, et du bébé après la naissance, donc. Então, eu estou falando agora do bebê, o bebê depois do nascimento. Voilà. Quand le bébé qui a expérimenté déjà des différentes tétées, Quando o bebê já experimentou diferentes formas de sugar, il a des souvenirs de ces tétées. então ele tem lembranças dessa situação. Il a des souvenirs du goût du lait, de l'odeur du lait, du visage de la mère, etc., etc. Então, ele tem memórias do gosto do leite, do colo da mãe, etc. Tout ça, il le stocke dans sa mémoire. E tudo isso ele vai estocar na sua memória. Voilà. Et le jour où il a faim et que la maman n'est pas là ou pas disponible, E o dia que ele sente fome e a mamãe não está ou não está disponível, il va un jour découvrir que pour patienter, ele vai um dia descobrir que, para esperar, pour attendre, porque oui, esperar, il va mettre ses doigts dans la bouche ele vai colocar o seu dedo na boca et il va sucer son pouce ou ses doigts en attendant le sein ou le biberon. ele vai chupar o seu dedo, esperando ser alimentado pela mamadeira ou pelo seio. C'est ce qu'on appelle, on dit que le bébé découvre les auto-érotismes. Então, é nesse momento que é dito que o bebê descobre o autoerotismo. Ça va bien avec la psychanalyse, Isso combina com a psicanálise, qui dit que toute pulsion, en défaut, quand il n'y a pas d'objet de satisfaction à l'extérieur, toute pulsion peut se retourner sur le corps propre. dizer que quando você não tem um objeto externo, a sua pulsão pode retornar ao seu próprio corpo. Voilà, donc là, en l'absence de sein, en l'absence de biberon, en l'absence de la mère, Então, na ausência do seio, da mamadeira, da mãe, la pulsion orale va se retourner sur le bébé lui-même a pulsão oral vai voltar-se para o bebê et il va prendre le pouce comme objet de satisfaction transitoire. e ele vai, então, usar o seu polegar como objeto de satisfação transitória. Mais pourquoi ça lui permet d'attendre un petit peu? E por que isso permite a ele esperar um pouquinho? Parce que pendant qu'il suce son pouce, il se Porque enquanto ele suga o seu polegar, souvient de toutes les expériences de tétée précédentes. ele se lembra de todas as experiências das mamadas anteriores. Et ce que la psychanalyse appelle une sorte d'hallucination primitive. E o que na psicanálise é chamado de alucinação Primitive. primitiva. Hallucination primitive. Voilà. Alucinação primitiva. Il a des souvenirs, il a déjà eu de mémoire, il a déjà eu des tétées. Então, ele tem lembranças, ele já teve essas experiências, ele já teve outras mamadas. Donc, en suçant son pouce, il réactive tous ses souvenirs des tétées précédentes.
Então, sugando o seu polegar, ele vai reativar todas essas memórias anteriores. Et ça lui permet d'attendre, de patienter pendant quelques minutes. Isso permite a ele de esperar com paciência alguns minutos. Et bien sûr, il faut que la mère revienne un jour, hein, mais ça peut permettre Mas d'attendre é un claro que é necessário que a mãe volte, mas permite a ele esperar um pouquinho. Voilà. Donc, le bébé, quand il suce son pouce et qu'on parle d'auto-érotisme, Então, o bebê, quando ele suga o seu polegar e nós falamos de autoerotismo, ça passe par le souvenir du sein ou du biberon. ele passa pela memória, a lembrança das Donc, mamadas anteriores. Donc, un souvenir de l'objet de satisfaction. Então, uma lembrança de um objeto de satisfação. Voilà. Donc, l'auto-érotisme du bébé, c'est du côté de l'existence. Então, o autoerotismo do bebê está no registro da existência, Tandis que la succion du pouce par le fœtus, enquanto que a sucção do polegar no feto, il n'y a aucun souvenir de l'objet. Il n'a pas encore rencontré la mère, le sein et le biberon. ainda não tem uma memória do objeto, ele ainda não encontrou a mãe, a mamadeira ou o seio. Donc là, on ne parle pas d'auto-érotisme, on parle d'autosensualité. Então, lá nós não nomeamos autoerotismo, mas sim autossensualidade. Le fœtus ne suce pas son pouce pour se souvenir de la mère, O feto não suga o seu polegar para se lembrar da mãe, il suce son pouce pour se sentir être. ele suga o polegar para se sentir ser. Donc, je le redis encore, l'autosensualité est du côté de l'être, l'auto-érotisme du côté de l'existence. Novamente, que a autossensualidade é do lado do ser, enquanto o autoerotismo é do lado da existência. Voilà, alors, mais ce qui est intéressant, c'est que certains bébés se souviennent qu'ils ont été des fœtus. O que é interessante é que alguns bebês se lembram de terem sido fetos. Et si on observe bien les bébés, E se nós observamos bem o bebê, on s'aperçoit que de temps en temps, ils vont sucer leur pouce, pas parce qu'ils ont faim, nós vemos que, por vezes, eles vão sugar o polegar não porque eles estão com fome, mais pour se sentir être. mas para se sentir ser. Et d'ailleurs, ils ne sucent pas leur pouce exactement de la même manière. E ele, nessa situação, não suga o seu polegar da mesma forma. Pas tout à fait de la même manière. C'est difficile à expliquer si je mets mon doigt dans la bouche, mais je vais essayer quand même. Eu vou tentar explicar, mesmo sendo difícil de mostrar colocando meu dedo na minha boca, mas eu vou tentar. Voilà. Il y a des bébés qui mettent leur doigt dans la bouche en le mettant derrière l'arcade gingivale supérieure. Então, tem bebês que vão colocar o dedo na boca, colocando o polegar atrás dos incisivos centrais superiores. Et on a l'impression qu'il tire derrière. Nós temos a impressão que ele empurra, Hein. Ce n'est pas du tout un mouvement de succion. não é um movimento de sucção. C'est comme pour se éprouver le dur de leur arcade É gingivale. como se ele estivesse experimentando a dureza da sua arcada dentária. Et ils font ça, ce n'est pas du tout dans des moments où ils ont faim. E isso acontece não no momento onde eles estão com fome. C'est pour éprouver la consistance, la résistance de leur gencive. Hein. Mas para experimentar a resistência da arcada dentária da gengiva. Donc, vous voyez, il y a différentes façons, il y a différentes formes de succion du pouce. Então, nós vemos que há diferentes formas de sugar o polegar. Autosensuelles, si elles sont du côté de l'être, Autossensuais, se elas estão do lado do ser, et auto-érotiques, si elles sont du côté de l'existence. e autoeróticas, se elas estão do lado da existência. Et je terminerai en évoquant la question une question chez les adolescents. E eu vou terminar com uma questão em relação aos adolescentes. Et vous savez que les bébés nous apprennent beaucoup de choses sur les adolescents. Vocês sabem que os bebês nos ensinam muitas coisas sobre os adolescentes. En France, avec Alain Braconnier, on a beaucoup déployé cette thématique bébé-ado. Então, na França, com a Braconnier, eles desenvolveram bastante essa ideia do bebê ao adolescente. Voilà. En tout cas, je prends l'exemple des scarifications chez les adolescents. Então, eu vou usar o exemplo da escarificação nos adolescentes. C'est un problème qui existe dans toutes les sociétés. Hein. É um problema que existe em todas as sociedades. Eh bien, c'est intéressant de se demander si les scarifications sont plutôt du côté de l'être ou plutôt du côté de l'existence.
E é interessante se perguntar se a escarificação estaria do lado do ser ou do lado da existência. Et il me semble que les scarifications les plus graves sont plutôt du côté de l'être. Me parece que as escarificações mais banais são mais do lado do ser. C'est-à-dire se scarifier, se blesser, se faire mal, Então, se escarificar, se machucar, se fazer mal a si mesmo, pour se sentir être. Hein. para se sentir ser. Se sentir être au prix de la douleur. Se sentir ser ao custo da dor. Alors que certaines scarifications sont plutôt du côté de la destructivité, effectivement, de l'objet. Enquanto que outras escarificações são do lado da destrutividade. Et en fait, faire du mal aussi, l'adolescent qui se scarifie, c'est parfois pour agresser ses parents. Por vezes, o adolescente que se escarifica, ele tem por objetivo dirigido aos seus pais. Donc, comme un défi, comme une provocation pour les parents. Hein. Como uma provocação para os pais. Ces scarifications-là sont plutôt du côté de l'existence. Então, essas qualificações são mais do lado da existência. Et je crois qu'elles sont quand c'est cette dimension-là qui domine, elles sont moins graves que les premières dont je parlais. E as segundas, eu entendo que elas são menos graves do que as primeiras. Da existência seria menos grave do que do ser. Parce que du côté de l'existence, on est quand même du côté de la communication. Porque no lado da existência nós estamos na comunicação. Alors que du côté de l'être, on est du côté de la fragilité identitaire personnelle. Hein. E em relação ao ser, nós estamos frente à fragilidade identitária. Voilà, voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dans le livre quand même. Hein. Ele faut lire les livres. É claro, ele disse que é claro que tem muitas outras questões no livro. Eu disse, sim, por isso que é importante ler o livro. Voilà, et peut-être je ne sais pas s'il y a une discussion ou pas une discussion, mais là, tu m'avais donné 1 heure, on est à peu près au bout. É parfait. Peut-être, se a gente tem em cima do nosso horário aí, mas eu acho que é interessante ter pelo menos uma questão. Alguém na sala gostaria de fazer uma questão rápida? J'ai proposé qu'on pouvait quand même avoir une question, et je pose la question, si dans la salle, il y a quelqu'un qui a envie de faire une question. Ou un commentaire ou une remarque. Hein. Ou um comentário, ou uma remarca. Microfone. É Kátia Reis, pediatra, psicanalista de Brasília, que veio a São Paulo. Lá, c'est Kátia Reis, que é pédiatre psychanalyste, qui a se déplacé à São Paulo. Bom dia. Bonjour. Quando você fala do sorriso dos anjos, Monsieur que é isso ao bebê sendo, não é a questão da existência. Quando a gente sabe dos novos conhecimentos sobre o bebê, que o bebê, com poucos dias de vida, ele pode se comunicar intencionalmente, como é que eu posso dizer que esse sorriso não tem uma intenção? Je traduis? Quand même, oui. Quand même, d'accord. Alors, la question de Katia, c'est par rapport au sorriso aux anges, parce qu'elle dit qu'il y a elle est au courant des recherches qui dit qu'il y a déjà de la intentionnalité très, très tôt, dans les premiers jours de vie du bébé. Donc, comment on peut dire que ce sorriso-là, il n'est pas adressé? Si on... Alors, merci pour cette question. Então, muito obrigada por essa questão. Bon, là, on est dans un domaine de recherche très pointu. Hein. Então, aí nós estamos num domínio de pesquisa muito específico. Est-ce qu'il y a une possibilité d'intentionnalité précocissime comme ça? A questão se seria possível uma intencionalidade precocíssima. C'est difficile à dire. Hein. É difícil de dizer. Est-ce qu'il y a des ébauches de sourire-réponse tout de suite, des précurseurs? Se já teriam precursores de sorriso-resposta desde o início? C'est possible, ça viendrait renforcer l'hypothèse d'une intersubjectivité primaire. E isso é possível e reforçaria a ideia de uma intersubjetividade primária. Mais puisque la personne est pédiatre, puisque la personne qui m'a posé une question est pédiatre,
Mas, considerando que a pergunta veio de uma pediatra, Elle sait aussi que certains enfants anencéphales, qui n'ont pas d'encéphale du tout, ela sabe também que algumas crianças que nascem sem encéfalo ont quand même des sourires aux anges. também fazem sorriso aos anjos. Et ça, c'est quelque chose de très cruel pour les parents. E isso é muito cruel para os pais. Parce que quand, au bout de quelques jours, quelques semaines, on vient leur dire que le bébé n'a pas de cerveau, ou presque pas de cerveau, Porque quando vai ser dito às famílias que a criança não tem cérebro, tem muito pouco, ils se disent, mais c'est pas possible, il souriait. e os pais dizem, não é possível, porque ele sorri para nós. Alors, en fait, il y a sans doute des sourires aux anges qui sont des sourires sous-corticaux, qui sont définis par le trouble. Talvez possa haver sorrisos aos anjos que são subcorticais. Voilà. Est-ce qu'à côté de ces sourires sous-corticaux, il y a aussi des ébauches de sourires corticaux et réponses? C'est E possible. ao lado desses sorrisos subcorticais, teriam também precursores de sorrisos respostas? Não sabemos. Je ne saurais pas. Voilà, il y a peut-être place pour les deux, je ne sais pas. E eu não sei, mas talvez os dois possam coexistir. En tout, Bon, cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mas o que é certeza, les parents habituels que os pais, habitualmente, ne pensent pas tout de suite, il me sourit. não pensam de cara, o bebê sorriu para mim. C'est au bout de quelques jours, quelques semaines. Hein. É a partir de alguns dias ou algumas semanas. Voilà. Mais sur les chats, il y a plein de compléments. Il avait une question, mais c'est pas on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet. Ça va être pour une prochaine fois. C'est Lika qui demande si c'était possible de parler sur la question des enfants autistes qui se fait mal à eux-mêmes. Ce n'est pas aujourd'hui les sujets, mais on garde la question pour le futur. Então, em brasiliano, eu disse que no chat tem muitos elogios, muitos cumprimentos, e uma questão que nós não vamos responder hoje, porque não temos nem tempo, nem é o tema específico dessa conferência, mas é uma questão que veio da Lika perguntando se ele poderia falar sobre as crianças autistas que se machucam. Voilà, bom, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, toda a parceria que nós temos em Paris, a possibilidade de trabalhar com você no Instituto Contemporâneo, para mim é uma honra, né? E agradecer toda todo o trabalho do Bernard Golse durante uma vida inteira dedicada a essas questões. Então, nós ficamos muito felizes de poder publicar você no Brasil. Je vais dire en français que je vous remercie. J'ai tout compris, ça va. Mais c'est formidable! Vous êtes très fort en brésilien maintenant. J'ai tout compris et un grand merci pour la traduction. E muito obrigada pela tradução, mais c'est toujours un plaisir de traduire. Hein? C'est gentil. Allez, à très bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui na Alameda Campinas, de todos vocês que nos seguiram via Zoom. A conferência ela vai ser disponibilizada no canal YouTube do Instituto Langage, então avisem aos colegas que não puderam participar às 9 horas da manhã de um sábado. Então, aproveito para dizer que hoje, ainda às 16 horas, tem o lançamento do livro Escritas Pretas, com a presença de algumas autoras aqui nessa mesma sala e também via Zoom, mas no outro link que vai ser enviado, vai ser disponibilizado também no Instagram. E no final do dia, às 5 horas da tarde, o lançamento do livro da Betânia Parisi sobre música e desenvolvimento infantil. Então, nós temos um dia longo entre essas atividades. Tem um curso meu que começa agora às 10 horas, apenas presencial. Nós vamos trabalhar num grupo pequeno, vamos analisar vídeos, então vai ser dessa vez só num grupo pequeno presencial aqui, tá bem? Muito obrigada a todos e a todas. Até breve. Merci. Au revoir. Opa.